Olá, pessoal! Mais uma live começando por aqui e aguardando o pessoal ir chegando. O assunto de hoje é sobre como a gente utilizar o visual merchandising, o cross merchandising, né, dentro do visual merchandising e as técnicas que a gente utiliza para vender mais. Boa noite, Luana! Aguardar o pessoal chegar, leva um tempinho. Boa noite para quem já está chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, então, a gente vai falar sobre as técnicas do cross merchandising, como a gente aumentar as vendas dentro de loja através dessa estratégia, que é simples, mas que no dia a dia a gente acaba não aplicando e ela tem um poder gigante dentro da loja. Então, hoje o assunto vai ser esse, que era uma das opções que eu tinha colocado nas caixinhas na outra semana. E a gente acabou falando sobre a questão de projeto de loja, de arquitetura, e hoje o assunto então é mais voltado para produto, como a gente vai trabalhar isso dentro de loja. A gente já começa a direcionar um pouquinho mais, que a gente está fazendo uma sequência de lives com várias estratégias que você pode utilizar dentro de loja. E hoje o assunto é cross merchandising. O nome pode ser um pouco assustador, mas vocês vão ver que em tese ele é bem simples. Então, vamos começar, gente. Eu recebo muitos comentários quando a gente está falando de loja, de vendas, de visual merchandising, chegando para mim falando: Gisele, eu quero vender mais. E aí a minha pergunta é: vender mais o quê? Que tipo de produto você tem que vender mais dentro da sua loja? Você quer vender mais quantidade de peças ou você quer vender produtos com valor mais agregado, né? Quanto que é esse mais que você quer vender na sua loja? Você tem uma meta para isso, né? Você tem um valor estipulado de meta do quanto a mais você quer vender do que você está vendendo hoje? Para começo de história, você tem um relatório das suas vendas, de quantidade de peças vendidas por dia, por mês, o valor dessas peças, qual que é o ticket médio do cliente, quantas peças ele está levando, né, por atendimento também, para a gente entender um pouquinho mais o comportamento desse cliente, porque senão a gente não tem base, né? Sem saber isso a gente não consegue traçar estratégias. Então, se você não tem isso, você já anota que esse é um ponto fundamental para você começar a trabalhar o VM dentro da sua loja. Tem um relatório muito bem feito dessa parte estratégica mesmo de giro de estoque. Boa noite, Fer! Seja bem-vindo! Então, gente, caso você não tenha esses dados, como eu falei para vocês, da quantidade de peças que você está vendendo, estipular uma meta do quanto você quer vender por dia, o quanto você quer vender por mês, né? Qual é o ticket médio que o teu cliente está levando, a gente não consegue traçar estratégia, a gente fica às cegas dentro da loja. Então, antes da gente falar, eu quero vender mais, tem que entender, vender mais o quê, né? Então, começando falando do cross merchandising, ele é uma estratégia que a gente utiliza dentro de loja. Nós temos várias estratégias dentro do VM e essa é uma estratégia simples que você consegue aplicar muito fácil dentro da sua loja. Por quê? O que seria então o cross merchandising? Nada mais é, gente, do que a nossa venda casada. Então, é a gente unir produtos que têm categorias diferentes, mas que eles acabam se complementando. O que seria isso, então, numa prática, né? Por exemplo, a gente ofertar uma calça com um cinto, um vestido com uma bolsa, a blusa com os shorts. A gente faz muito isso dentro das lojas de moda, de montar o look completo. Quem aqui trabalha em loja e aplica essa técnica de deixar o combo dos produtos prontos, sabe que esse é um resultado assim fantástico que a gente tem em vendas, porque geralmente o cliente acaba levando o combo completo, né? Ele chega na sua loja, ele não tem às vezes noção de como utilizar aquele produto, de como ele pode combinar as cores, as estampas, ou ele nem precisa daquele produto, mas você instiga ele a levar algo a mais que ele não estava procurando. Isso sim é venda, né? Porque quando o cliente só chega na sua loja buscando um produto e ele só compra aquele produto,
Você não fez a venda, ele veio buscar aquele produto. Agora, quando ele chega na sua loja e você instiga ele a levar mais produtos, aí sim você fez uma venda, né? Então, qual que é o foco dentro de loja? Trabalhando cross-merchandising, é a gente despertar o desejo no consumidor e também ensinar ele a utilizar esse produto. No caso de produtos de moda, como eu falei para vocês, oferecer um look completo, ele vai instigar o cliente a levar mais produtos e também ensinar ele a como utilizar aquele produto. Às vezes ele nunca comprou um produto parecido com esse que você está ofertando porque ele não sabe como utilizar no dia a dia dele, né? Então, a tua função dentro do varejo, além de vender os produtos, de oferecer esses produtos para o teu consumidor, é você ensinar ele a utilizar isso. São as tendências de moda, é um truque de styling, como que você vai utilizar esse produto no dia a dia, como você vai otimizar esse produto na vida do cliente. Às vezes ele não vai levar o combo completo, mas ele leva a informação. Então ele sabe que você passou para ele uma informação de como utilizar aquele produto lá na casa dele, como ele fazer mais combinações, como aquele produto ser útil realmente na vida dele. Por mais que a gente fala muito de moda, de tendências, a gente tem que se atentar também a esses detalhes da funcionalidade dos produtos, né? Não adianta a gente só vender o produto por si só e depois não agrega na vida do cliente e o cliente nunca mais volta para sua loja, né? Então, primeiro ponto, a gente sempre vai tentar agregar esse produto na vida do cliente, não é simplesmente vender e seja o que Deus quiser, né? Então, o nosso foco com o cross-merchandising, com essa combinação de peças, de produtos, de categorias diferentes, é justamente despertar o desejo nesse cliente e ensinar ele a como utilizar esse produto. Porque a venda, ela não é, como eu disse, apenas vender o produto. É vender essa informação de moda também. Caso você seja de outro segmento, é realmente essa informação de como o cliente vai utilizar esse produto no dia a dia dele, né? Então, é um ponto bem interessante que a gente consegue trabalhar dentro de loja. Se você ainda não aplica, fica a dica que é fundamental. Então, quando a gente deixa dentro de loja os produtos separados por categorias, eu sempre reforço isso, que não é que é uma exposição errada, né? A gente tem alguns pontos negativos nesse tipo de exposição. Por quê? A loja ela não instiga o cliente a comprar mais, né? Então, o cliente vai apenas na categoria que ele quer ver, você não instiga ele a ver coisas diferentes, você não encanta ele, você expõe o teu produto igual a todo mundo expõe. Então não tem diferenciação nenhuma, a sua loja vai estar expondo igual a qualquer outra loja expõe. E aí eu pergunto, qual que é a diferenciação? O que vai fazer o cliente comprar na sua loja e não comprar na loja do concorrente? Né? Então, esse é um ponto fundamental. Quando você está dando uma informação de moda para o teu cliente, quando você está ensinando ele a utilizar o produto, você está mostrando a versatilidade do produto que você vende, o cliente ele vai vir comprar porque ele vai confiar em você, né? A venda ela é uma relação de confiança. A gente compra de quem a gente confia. A gente indica empresas e produtos que a gente confia. E pra gente confiar, a gente tem que ter esse relacionamento. Agora, se você tá ali só expondo o teu produto de qualquer maneira, você tá fazendo a venda de qualquer maneira, pensando só na questão financeira e não fazer uma diferenciação do seu produto pro produto do concorrente, o cliente não volta mais, né? Então, a sua loja vai ser só mais uma loja de roupa, de acessórios, de calçados, enfim. Vai ser só mais uma loja expondo igual todo mundo expõe. Então, outro ponto negativo quando a gente deixa os produtos separados por categorias, né? Então, no caso de categorias, uma loja de confecção, a gente tem a arara das blusas, a arara dos shorts, a arara das calças. Como eu disse, não é que é errado, mas um ponto muito importante, a equipe ela vai ficar correndo pela loja, tentando montar essas opções de look para o cliente durante o atendimento. Então, quem trabalha em loja aqui sabe o quanto é cansativo o cliente falar: ai, mas e aí eu combino essa blusa aqui com o quê? Com o que eu vou usar isso? E você não tem nada montado. Aí você fica correndo pela loja, procurando algo que dê certo. Só que, gente, às vezes na hora do atendimento você não tem tempo para isso. Você está atendendo 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Aí você tem que procurar o tamanho que vai dar certo com aquela blusa, com aquela calça. Você tem que ficar vendo o que vai casar para a ocasião que o cliente quer naquele momento. Então, assim, quando você já tem sugestões prontas, o cliente olha e ele já identifica se aquilo faz sentido para a vida dele ou não, né? Eu falo que o VM ele é muito mais um trabalho antes, né? A gente pensa, queima muito mais neurônios montando a exposição de produtos para facilitar o processo de vendas, né? Então, você fica tentando motivar o cliente a levar mais produtos
quando o produto está separado, né? Então você fica falando pro cliente, mas e um colar? E um cinto? Sendo que você não precisaria fazer isso se você já tivesse montado uma combinação pronta para ele. Ele mesmo olharia a combinação e entenderia que aquilo tudo funciona. Ele veria que ele não tem um cinto daquele em casa, que ele vai precisar, se ele quiser usar aquele look completo ali que ele achou lindo, ele vai ter que levar. Então vocês entendem que instiga muito mais? Quem aqui nunca foi numa loja para comprar um produto e acabou levando mais porque estava montado de uma maneira interessante? Instigou você a levar outro produto, porque você viu utilizando e falou, eu preciso desse combo, né? Então, essa questão dos acessórios funciona super bem. A Joyce fez uma pergunta aqui. Como alinhar com a equipe de vendas a exposição de cross-merchandising? Vejo que elas muitas vezes ficam resistentes a mudanças, pois o modo de atendimento vai mudar também. Realmente, a implementação do VM, ela é um processo. Primeiro ponto, tem que alinhar muito bem com os responsáveis da loja, então os lojistas, gerentes, eles precisam comprar a ideia, senão a gente como profissional de VM não consegue aplicar o trabalho. E a equipe de vendas tem que entender que sim, vai mudar a forma de atendimento, né? Mas o retorno que isso vai ter também vai ser diferente. Então, às vezes essa resistência do VM é porque elas não entendem o quanto isso vai agregar na venda delas, né? Na vida delas também. O que eu disse antes também, esse ponto de você não precisar ficar correndo tanto dentro da loja. Outro ponto que eu bato muito é sobre o fato de não ter tantos produtos dobrados, porque senão você passa o dia inteiro dobrando roupa, né? Não é prático pro dia a dia. A questão das alturas que a gente trabalha dentro do VM também, é tudo para facilitar o dia a dia de loja. Lógico que a gente pensa na venda para o cliente, mas é muito mais pensando na praticidade do dia a dia de loja, para facilitar todo o processo. Então, é realmente uma conversa muito aberta com a equipe de vendas, das dificuldades que elas têm no dia a dia, para que elas entendam que sim, vai mudar o formato, mas esse formato vai ter uma adaptação, né, um período que é normal, mas a gente precisa disso para facilitar o dia a dia delas, para ter uma venda facilitada, uma venda sem tanto esforço, né? Elas conseguem atender mais pessoas ao mesmo tempo. Então, realmente é uma quebra de padrões que a gente tem, né? Elas têm que ter essa noção, a equipe de vendas, que o formato que trouxe elas até aqui, ele não vai continuar daqui para frente, né? Funcionou bem até hoje? Funcionou, mas a gente tem que pensar dentro do varejo, como é que vai ser o comportamento do cliente daqui 1 ano, 2, 5? Você quer continuar tendo o seu trabalho? Você quer continuar vendendo? Quer aumentar as vendas? Então, assim, você quer atender 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, tranquilamente, sem correria? Então, você vai ter que mudar o teu formato de trabalho. Algumas pessoas, elas vão ter resistência em tudo na vida e elas nunca vão evoluir nesse sentido, né? E aí a gente não tem muito o que fazer. Mas eu sempre entro nesse ponto de entender as dificuldades da equipe de vendas no dia a dia de loja e como a gente pode facilitar esse processo com o visual merchandising. Ensinar para elas que esse processo de pensar nos looks, de girar os produtos dentro da loja, vai fazer com que elas vendam mais, vendam produtos que às vezes estão encalhados, né? Então, é realmente um processo que a gente tem dentro de loja. Algumas equipes aceitam melhor isso, outras não tanto, né? E aí a gente não tem muito o que fazer, quem acaba perdendo são elas, mas eu falo, cada pessoa tem um tempo, tem um processo para absorver isso, né? Então, o nosso foco dentro do VM, além da gente aumentar as vendas, da gente posicionar a empresa através da identidade visual que a gente cria com o VM, é facilitar também para a equipe de vendas, né? Eu sempre converso muito com as equipes que eu trabalho, as empresas que eu dou treinamento, as empresas que eu presto assessoria, porque o foco é realmente facilitar. Não adianta eu chegar lá e implementar o VM, algo que a equipe não vai conseguir manter, algo que eles não conseguem entender, que eles não conseguem aplicar, né? Então, é algo que tem que funcionar para todo mundo. Às vezes a gente entra com técnicas mais simples, mais básicas, para depois ir crescendo isso, né? Porque é um processo e isso é para a vida inteira. O VM, ele é constante, então não é aquela coisa que eu fiz isso hoje e pronto. Não, o tempo todo você vai estar movimentando esses produtos. Então, quem gosta de rotina, na verdade, não tinha nem que estar dentro do varejo, né, gente? Porque o varejo não tem rotina nenhuma. É loucura, né? E dentro do VM é a mesma coisa. A gente não pode se acomodar porque a gente vai estar sempre analisando que produto precisa ser vendido, o que eu preciso ofertar para o meu cliente hoje, o que eu quero mostrar para ele, como eu vou expor de uma maneira diferente. Então, quem tá ali
nesse processo de sempre fazer a mesma coisa, vai se sentir um pouco incomodado. Mas a gente sabe que para ter resultado a gente precisa desse movimento dentro de loja, né? Então, quando a gente cria uma proposta completa de looks, a gente trabalha essa questão do cross-merchandising dentro de loja, o cliente consegue selecionar esse combo sozinho. Por isso que facilita a venda, né? Além da gente instigar o cliente a levar mais produtos, ele consegue comprar sozinho, porque ele está vendo a composição completa. A venda acontece sem tanto esforço, né? Ali no diálogo, sem gastar tanta saliva com o cliente, tentando provar para ele que aquelas duas peças que você juntou vão ficar bonitas. Ele já viu quando tá montado no cabide. Se for cabide de corpinho, aqueles de silhueta, gente, perfeito, né? Porque o cliente consegue ver realmente a composição completa. Então, o processo de venda, ele acaba se tornando menos trabalhoso. No caso, na parte realmente do atendimento ao cliente. Não quer dizer que na hora da montagem das araras, você não vai queimar neurônio. Vai, muito. Né? Mas com o tempo vocês vão percebendo que isso vai se tornando um processo e vai ficando mais fácil no dia a dia de loja, tá? Então, quando a gente chega para um treinamento de VM, que geralmente a gente faz aquela revolução na loja, a equipe fica quase louca comigo. Porque muda tudo, a gente muda layout, geralmente a gente muda o formato de exposição. Então, antes era exposto de uma maneira, a gente muda esse formato. Então, até pegar o jeito, realmente leva um período, é um processo, mas como eu sempre dou suporte, tem meu WhatsApp, geralmente um mês depois a gente tem uma consultoria, então a gente alinha o que funcionou, o que não funcionou, não é simplesmente jogar as técnicas e se virem, né? É um processo que a gente vai tendo dentro de loja. No início pode ser um pouco mais impactante, mas com o tempo vocês vão vendo que a equipe vai aderindo a isso e vira uma cultura dentro da empresa, né? E aí, às vezes o pessoal me pergunta, Gisele, mas eu preciso fazer então esses looks, fazer esse tal de cross-merchandising na loja inteira? Não, gente, se você tem uma loja muito grande ou se você não tem também espaço para fazer essa coordenação de looks completos, você pode trabalhar alguns pontos estratégicos dentro da loja. Então, na entrada da loja você pode posicionar uma arara, você pode fazer, por exemplo, um look frontal na arara, colocando um look completo, né? Então você pode trabalhar próximo de caixa, próximo de provador, que são pontos que a gente tem circulação de cliente. O lugar que você vai posicionar dentro da loja, ele vai depender muito do teu layout, dos produtos que você trabalha, né? Isso precisa de uma análise um pouquinho mais criteriosa, mas você consegue observar dentro de loja alguns pontos que você pode criar para atrair o olhar do consumidor. E aí você trabalha nesses lugares essas araras de looks, né? Então, eu tenho clientes que trabalham, gente, com araras de looks e assim, vende muito, muito bem. Porque você tá dando informação pro cliente, o cliente chega e ele já vai direto para aquele ponto. Então, geralmente posiciono mais a entrada da loja porque encanta o cliente. E um ponto bem importante, não é porque você vai agrupar os produtos no mesmo cabide que você vai agrupar qualquer produto, vai expor qualquer produto. Eles têm que estar com a numeração que dá certo, né? A blusa, no caso a parte de cima e a parte de baixo tem que ser o mesmo tamanho, ou ali às vezes aqui a blusa um M, a calça um G, enfim, um tamanho que dê certo no teu consumidor, porque se ele gostar daquela composição, ele tem que conseguir levar pro provador e isso funcionar lá no provador, tá? E aí é interessante que às vezes a gente olha, se a loja for pequena principalmente, essa é uma estratégia que funciona super bem, porque em um cabide você consegue expor 4, 5 produtos. Então você otimiza super o teu espaço e você ainda aumenta o teu ticket porque você consegue vender o combo completo. Nos brechós, o cross-merchandising funciona também? Funciona, mesmo estilo. A única questão é que brechó, por ser uma questão que trabalha geralmente com preço ou categoria de produto, a maioria das araras vai ser separadas nesse formato, né? Mas você consegue sim criar em alguns pontos o cross-merchandising. E não precisa, gente, por exemplo, ser um look completo. Se você colocar uma calça e pendurar um cinto na base do cabide junto com essa calça, você já está fazendo esse cross-merchandising, você já está dando a sugestão de 2 produtos. Se você colocar um colar por cima de uma blusa, já é também um cross-merchandising, você também já está instigando o cliente a levar os 2 produtos. Se você coloca um blazer, uma terceira peça, um casaco com uma peça por dentro, você também já está oferecendo 2 produtos. Porque eu sempre reforço isso, gente, terceira peça, casacos, blazers, enfim, eles nunca vão sozinhos para arara.
você sempre vai colocar dentro uma opção, seja uma t-shirt, seja uma blusa, seja uma calça, um shorts, né, com o cabide de presilha por dentro, você sempre vai estar oferecendo algum produto para instigar o cliente a comprar. A gente otimiza o espaço e ainda favorece nesse sentido o aumento do ticket médio. Então, Joyce, eles são produtos específicos e difíceis de coordenar, porque geralmente em brechó eles não fazem uma curadoria. Nos brechós tradicionais, né? Hoje em dia a gente está tendo um novo conceito de brechó que está tirando essa visão, esse preconceito de que é roupa barata, roupa de má qualidade, né? Tá acabando com isso. Aqui na cidade mesmo, em Cascavel, a gente tem vários brechós com uma qualidade muito bacana, com uma curadoria perfeita. E, gente, o segredo do VM é curadoria, tá? Não tem como a gente expor tudo ao mesmo tempo e achar que isso vai funcionar e que isso vai ficar bonito. Não vai. Por que quando a gente monta o VM dentro da loja, vocês falam, a loja fica linda, parece outra loja? Porque a gente seleciona o que a gente quer mostrar. A gente olha para o nosso estoque, vê os tipos de produto que eu quero vender, a gente pensa onde vai expor esse produto dentro da loja, né? Tenha um cuidado, não é simplesmente eu tenho que expor tudo isso daqui porque eu tenho que vender tudo isso. Encher a loja de produto ao mesmo tempo, sem conexão, não vai fazer você vender mais, tá? Então vocês têm que ter essa análise de que realmente numa loja estilo brechó, geralmente ela vai ter mais produtos, né? Mas ainda assim a gente vai fazer essa curadoria do que a gente vai mostrar, das peças que a gente vai coordenar, mesmo quando a gente expõe numa arara, por exemplo, de uma loja mais popular ou de um brechó por tamanho, a gente consegue dentro do tamanho separar por cores, a gente consegue fazer alguns mix de estampas. Então, sim, gente, dá pra gente trabalhar isso em todas as lojas. O VM é democrático, tá? Não achem que o VM é só pra loja boutique, é só pra loja chique, loja cara, tá? O VM, gente, a gente aplica para todas as lojas. A diferença é que cada loja vai ter uma estratégia diferente. Então, uma loja popular, como a Estilo Modas está perguntando, vai funcionar esses pontos de cross-merchandising, a gente vai criar alguns looks, mas talvez boa parte das araras vai acabar sendo separada por categorias, tá? Mas não significa que a gente não vai conseguir separar por categorias e não vai criar looks, por exemplo, sabe? A gente vai trabalhar cores, a gente vai trabalhar looks, a gente vai fazer a curadoria dessas peças baseado no que você precisa vender do teu estoque. As estratégias são as mesmas, só que a gente vai analisar o que vai funcionar para a realidade, para o teu dia a dia, para o comportamento do teu cliente dentro de loja, e o que não vai, né? Não é o mesmo estilo para todas as lojas, mas aí dentro do VM a gente analisa qual técnica funciona melhor para a sua loja, para a sua equipe, para o seu cliente, para a cidade que você atende, né? O Fer falando que separar as araras por cores e montar looks é bem bacana em brechó também. Total, gente. A questão do produto, o encantamento do produto, inclusive ele é outro no brechó, quando você dá esse valor para eles. Porque, como eu disse, tem tanto esse preconceito de que brechó é roupa barata, de má qualidade, tem um certo preconceito com isso, e você pode encontrar vários garimpos, que a gente chama, né, peças maravilhosas. Eu já fiz garimpos assim, ó, sensacionais em brechó. Só que é aquela questão, tem uma curadoria boa de compra, você tem que analisar. E às vezes o pessoal não vai em brechó porque quando eles chegam tá tudo misturado, tá tudo uma bagunça, né? Não tem coordenação nenhuma. Então, se você começar a expor de uma maneira atraente, você vai atrair um público diferente também, né? A pessoa vai conseguir enxergar as peças. Agora, se você deixa tudo misturado, não separa por cores, não cria um look para a pessoa entender como utilizar aquele produto. Boa parte das vezes é um produto vintage, então não é todo mundo que tem esse estilo, mas você consegue modernizar um produto, né? Que ele é de outras décadas, que a gente tem essas referências dentro da moda, que a moda vai e volta o tempo todo. Então você consegue sim criar uma proposta atual, moderna e atingir vários tipos de público, né? Então não pensem que ele não funciona para determinados tipos de segmento, que a única diferença é que a gente vai analisar o público que você atende, mas as estratégias, esse caso de mesclar os produtos, de criar o look completo, ele funciona independente da loja que você trabalhe. A questão é, loja popular, às vezes, a gente vai fazer na arara, metade da arara de blusa e a outra metade de saia, de calça, por exemplo. A gente não vai misturar elas, colocando tipo blusa, calça. A gente vai colocar metade da arara com blusa, a outra metade com calça, por exemplo. Mas ainda assim, naquele bloco, o cliente entende que você tá dando uma combinação para ele, tá?
Então, como eu ia falando para vocês, a gente não precisa aplicar essa técnica na loja inteira. Se a sua loja, o cliente gosta de comprar sozinho, você vai implementando essa questão do cross-merchandising e sente que está funcionando, você vê os resultados, você vai aumentando esse tipo de exposição pela loja, tá? Mas caso você veja que não funciona, que apenas alguns clientes se identificam, você trabalha em pontos estratégicos e você mantém o formato de exposição que você já trabalha no dia a dia. Outro ponto importante, que essa questão do cross-merchandising muita gente não aplica porque não sabe como combinar as peças, as cores. E aí, gente, eu tenho que avisar vocês estão precisando urgentemente fazer o treinamento de VM comigo, tá? Se ainda não fez, provavelmente não fez, porque quem faz treinamento comigo consegue criar o cross-merchandising tranquilo, tá? Então, assim, é fundamental. Claro que você não vai conseguir aplicar isso se você não tem esse conhecimento de pensar no teu cliente, pensar em montar um look completo para ele. E aí a gente tem que se fazer uma pergunta, né? Se você não consegue montar uma proposta de look para o teu cliente, se você ainda não sabe trabalhar as cores dentro do VM para oferecer para o cliente opções diferentes, gente, que tipo de loja que você é, né? Sinceramente, sim, sendo bem direta, o que você está fazendo no dia a dia? Porque aí o que você faz? Você apenas empurra o produto para o teu cliente? Você não está oferecendo nada, você está sendo só mais uma loja com o teu produto pendurado na arara, esperando que o cliente milagrosamente compre, né? Aí você vem no argumento, compra porque é lindo, nossa, ficou lindo em você. Essa é novidade. Gente, não dá pra gente se prender apenas a esses detalhes. A gente tem que ter conhecimento de produto, de VM, de styling. Quem trabalha com moda tem que saber combinar looks, tá? Porque essa questão da novidade, eu vejo muita loja se prendendo a isso e comprando loucamente porque acha que tem que ter novidade o tempo todo. E aí eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Novidade se cria com novas composições. Se você cria um look diferente dentro da loja, com um produto que o cliente ainda não tinha visto, é novidade. Essa semana eu monto uma composição, por exemplo, com essa blusa e um jeans. Beleza. Semana que vem eu monto com uma saia rosa. Na outra semana eu monto com um shorts laranja. Vai dizer que não é novidade? O cliente não tinha visto isso ainda. Então vocês percebem que às vezes vocês estão presos na questão de comprar um produto novo o tempo todo e o teu estoque abarrotado de produtos, boletos lá em cima, o caixa não tá batendo e você tá achando que você não vende mais porque você não tem novidade. Na verdade, não é que você não tem novidade, você não tá criando novidades para o teu consumidor, né? Você tá trabalhando no modo automático do varejo. Eu compro, eu penduro na loja e seja o que Deus quiser. Se tiver alguém fazendo isso aqui, eu já tô puxando a orelha. Então, assim, gente, entendam que essas técnicas do VM, sim, você vai queimar os seus neurônios, mas você vai oferecer para o teu consumidor maneiras diferentes de utilizar o mesmo produto. E quem que não gosta disso, de comprar um produto e falar, esse valeu a pena, eu usei ele em diversas situações, é um produto que se pagou, como a gente diz, né? A gente usou várias vezes, de diversas maneiras. Você consegue inclusive vender produtos com valor mais agregado se você oferecer essa informação de moda, né? Então você está oferecendo para o consumidor uma maneira de usar esse produto que vai fidelizar ele, porque ele sabe que você não está querendo apenas empurrar mais um produto. Então essa questão da novidade, o cross-merchandising, ele cria novidades o tempo todo dentro da loja, porque aí você vai selecionar o que você quer mostrar no teu estoque, vai criar composições diferentes toda semana, a cada 15 dias, isso vai depender do fluxo de vendas que você tem, né? Então vocês percebam que cada loja ela é muito única, por mais que a gente tenha as técnicas do VM e elas são aplicadas em todas as lojas, cada loja vai ser diferente, tá? Por isso que a gente faz uma análise um pouco mais direcionada, mais particular para cada loja, porque o que funciona às vezes para uma loja não funciona para outra. E mesmo que você faça essa questão dos looks, e aí às vezes tem aluno que fala assim, Gisele, a gente começou a fazer aqui na loja, o concorrente começou a copiar. Gente, não vai sair igual. Entendam que vocês têm consumidores diferentes, produtos diferentes, mesmo que seja o mesmo produto, o olhar para moda é diferente, né? Então você vai criar composições diferentes do que o outro está criando, entende? Então cada cliente, cada consumidor, ele vai se identificar com o estilo de produto. Então na hora da gente criar essas composições, a gente tem que entender que
Você vai estar oferecendo para o cliente algo diferente, você vai estar se diferenciando e você não precisa, com esse formato de exposição, abarrotar a sua loja de produto. Você não precisa comprar novidade o tempo todo, porque você cria novidades diferentes. E isso, gente, eu já fiz teste em várias lojas de trabalhar produto que já estava há anos no estoque, tá? E quando a gente cria uma composição com um olhar diferente, o cliente brilha os olhos, ele leva o produto. A própria equipe de vendas fala, eu nunca tinha pensado em usar assim. Olha como ficou bonito esse produto. Às vezes um produto ele não vende porque vocês não estão sabendo fazer ele brilhar dentro da loja. E essa composição do cross-merchandising, ela ajuda muito nisso, porque a gente coloca esse produto num contexto. A gente mostra para o cliente como utilizar esse produto. Não é só a separação por cores, é como utilizar esse produto. Cada semana eu posso criar uma composição diferente com o mesmo produto. E aí, se vocês analisarem, a gente tem vitrines diferentes o tempo todo, a gente consegue girar esse produto dentro da loja. Então, vocês não ficam tanto com esse problema de peças paradas no estoque, porque você está movimentando e criando propostas diferentes para o teu consumidor. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Tá, Gisele, mas então como é que eu faço esse cross-merchandising? Como é que eu faço essa venda casada? Como é que eu misturo os meus produtos dentro da loja? Eu entendi que eu tenho que misturar, mas como que eu faço isso? Então, papel e caneta. Primeiro ponto, gente. Eu falei no início da live, para quem chegou agora, já vai ter uma... Vou puxar lá do início que eu falei. Primeiro ponto, a gente tem que analisar nosso estoque. Tudo dentro do VM, ele é baseado no nosso estoque. Tá? Não tem como a gente traçar estratégia para vender mais se eu não sei que produto que eu tenho, se eu não sei o quanto eu estou vendendo, se eu não sei as categorias que mais giram dentro da loja, quais produtos estão encalhados, se eu não sei quantas peças o cliente está levando por atendimento, se eu não sei qual que é o ticket médio desse cliente, porque aí a gente fica nessa do, eu quero vender mais. Vender mais o quê? Vender mais produto com preço agregado, com valor agregado, porque aí eu não preciso vender 10 produtos para um cliente. Eu posso vender 5, eu posso vender 3, dependendo do ticket médio. Não, eu quero vender quantidade, porque eu estou com o estoque cheio. Então, eu tenho que vender quantidade de produto. Então, percebam que, primeiro ponto, analisa o que você tem no teu estoque. Quais categorias de produto que você está trabalhando hoje, né? Dessas categorias que você trabalha, quais que não estão vendendo muito bem, tá? Que poderiam vender mais. Aqui a gente tem 2 pontos. Talvez uma categoria não está vendendo tão bem porque a exposição está errada, você não está trabalhando ela direito. E às vezes é um produto que o teu cliente não se interessa. Então, algumas categorias de produto, às vezes a gente abre mão delas, tá? A gente não precisa vender de tudo na nossa loja, tá? Você já tem que tirar isso da mente de vocês, de que, meu Deus, eu tenho loja, eu tenho que vender um pouquinho de tudo. Não, não precisa, tá? Você tem que vender o que te dá retorno. Então, se você analisou o teu estoque e você viu que tem alguma categoria de produto que não está vendendo bem, você já tentou várias vezes vender ela, já tentou de diversas maneiras dar foco para ela e ela não girou, é melhor abrir mão e investir em uma que está dando retorno, tá? Mas dentro dessas categorias, se você analisa, olha, essa categoria não está vendendo muito bem, mas ela tem potencial para vender mais. Então, a gente vai trabalhar o cross-merchandising com ela. Então, assim, quais desses produtos que você não está vendendo muito bem, que você vai trabalhar, e aí você vai analisar quais produtos eu consigo combinar com esses que não estão vendendo muito bem, que eu posso criar um combo, aonde eu vou posicionar isso dentro da loja, na entrada, próximo ao caixa, no provador. Por que eu falei desses 3 lugares? Porque são lugares, são áreas quentes que a gente tem dentro da loja, que a gente chama, que é onde a gente tem fluxo de pessoas. Então, aonde a gente tem pessoas circulando com uma maior frequência, a chance das pessoas se interessarem por esse produto, visualizarem e se interessarem é muito maior, tá? Então, por isso que a gente usa essas estratégias. No caso dos produtos que eu falei para vocês que não estão girando tão bem, então que categorias que eu posso agregar com isso? Geralmente a gente trabalha com a questão de acessórios. Por quê? É um produto que tem um valor mais acessível e a chance do cliente incluir no combo um acessório é muito maior, né? Então, eu tô vendo que determinado produto, sei lá, uma calça não tá vendendo muito bem, uma grade de calça. Então, eu vou montar composições com essa calça. Eu vou montar uma delas com cropped, uma com t-shirt, uma com camisa, uma com blazer. Eu vou colocar cinta, eu vou colocar colar e eu vou trazer para frente da loja. Eu vou mostrar para o meu consumidor maneiras diferentes de utilizar o mesmo produto. Eu vou usar cores diferentes de como utilizar esse produto.
Então vocês percebam que às vezes o que falta é esse impulso para o consumidor dele saber como utilizar esse produto. E o importante, na hora de criar esses looks, gente, é criar o estilo do cliente, tá? Não só o nosso gosto pessoal. Porque é outra questão que eu encontro com muita facilidade na loja, de montar um look diferente, né? Criar uma proposta diferente. E as funcionárias da loja falam, ai meu Deus, eu não usaria isso daqui. Gente, não tá vendendo só pra você não, tá? Você é cliente da loja, porque você tá dentro da loja com toda certeza, mas não é pra você que você tá montando não, é pro teu consumidor. Então pensa na tua cliente e fala, eu vou montar um look que é a cara da fulana, que é a cara da ciclana, porque é pra ela que você vai vender. Na hora das compras, quem é lojista, quem é do setor de compras aqui, já tem que fazer as compras pensando pra quem que vai vender. Qual que é o tipo de cliente que você atende, que tipo de produto. Então eu sei que na hora que chega um produto na loja, vocês já identificam e falam, isso daqui é a cara da fulana. Na hora de montar os looks, o cross-merchandising, é a mesma coisa. Vocês vão montar pensando nessas pessoas, tá? Para vocês serem mais assertivos, serem mais direcionados. Então, assim, não que a gente não vá envolver o nosso gosto pessoal, mas a gente não pode colocar ele em tudo, tá? Tem que pensar realmente no consumidor, que é para quem a gente vai vender. Então, essa questão da gente unir essas categorias, a gente já fez vários testes em loja. Quando a gente faz o reposicionamento, a gente já teve crescimento de 30%, 40% nas vendas, trabalhando isso. E aí, se você trabalha o cross-merchandising, você coloca, por exemplo, um look frontal completo, por exemplo, calça, blusa, cinto, colar e blazer. 5 peças em um cabide. E de look frontal, a chance de vender é muito grande. Porque atrai o olhar do consumidor, você está dando informação de moda, está mostrando como usar aquele produto. Você otimiza teu espaço também, porque você consegue em um cabide colocar mais produtos. E aí você não deixa o teu produto exposto apenas em um lugar da loja, que esse é um ponto importante, a gente girar esse produto. Então, às vezes, o teu setor de acessórios, de cintos, ele fica próximo ao caixa e a loja é extensa. E aí, para o cliente comprar esse produto, ele vai ter que ir até lá no final da loja. Então, seria basicamente, gente, o mesmo processo que a gente faz na vitrine. Na vitrine, a gente põe um pouquinho de cada coisa que a gente tem na loja, né? A gente monta no manequim um look completo. A gente vai pegar essa ideia do manequim lá da vitrine e reproduzir ela para dentro da loja. Pode ser em algum ponto específico, pode ser uma arara só com looks, mas o importante é a gente instigar o cliente a levar mais produtos, porque é isso que vai aumentar o seu ticket médio, né? O cliente por si só, ele não vai ter esse olhar, na maioria das vezes, das composições. É você, é o teu trabalho, né? É a tua função oferecer isso para ele. Então, quem aqui já trabalha com o cross-merchandising sabe que isso vira um amorzinho dentro da loja. Eu gosto bastante de fazer. Caso vocês não tenham essa facilidade, primeira coisa, já marca de fazer o treinamento comigo. O ano tá acabando, mas eu ainda tenho agenda, treinamento presencial e online, tá? Se tem alguém de Foz do Iguaçu, tenho turma aberta para Foz do Iguaçu agora em novembro, dia 11. Então, assim, o treinamento, gente, eu consigo passar para vocês toda essa base, tanto de layout de loja, as técnicas de VM, essa questão de análise de estoque também, de como vocês trabalharem, de como entender a questão do comportamento do cliente de vocês. A gente consegue alinhar todos esses processos, qual o melhor formato de exposição para sua loja, como trabalhar essas estratégias, e você aprende isso para a vida inteira. Então, assim, o VM não é algo para agora. As técnicas que você aprende, você aplica para o resto da sua vida, né? Então, primeiro ponto, fazer treinamento comigo, tá? Segundo, gente, hoje a gente tem uma ferramenta chamada Pinterest. Se você ainda não conhece esse aplicativo, gente, eu indico ele para todo mundo porque ele é sensacional. Tem muita inspiração de looks, de cores. Então, você pode pesquisar, você pode se inspirar como combinar de maneiras diferentes camisas, blazers, looks despojados, para você oferecer para o teu consumidor opções diferentes, para você estar antenado no que está acontecendo, para você versatilizar um produto que às vezes está parado aí no teu estoque e ele só não vendeu porque você não mostrou ele de uma maneira atraente para o teu consumidor, tá? Eu uso isso até como um desafio às vezes na loja, sabe? De chegar e o pessoal torcer o nariz para algum produto e eu falo, é esse mesmo que a gente vai expor, é esse mesmo que a gente vai vender. E olha, já fiz aposta em loja e vendi, hein? Então, assim, é algo que realmente
Faz diferença. Eu não falo isso só porque eu faço, gente, é comprovado, tá? Que dá resultado. Então, façam o teste dentro da loja de vocês. Montem alguns pontos com os looks completos. Tentem agregar um pouquinho mais as categorias. Se tiverem dificuldade, vocês têm aí o meu contato, tem meu link na bio. Vocês ficam à vontade também para me chamar. Porque realmente ele é um ponto crucial e ele pode agregar, principalmente agora que a gente está indo para a reta final do ano. Eu sei que ele entra nessa loucura de final de ano e pode ser um ponto chave para aumentar as suas vendas e para facilitar também o atendimento. A loja vai estar cheia, você consegue atender vários clientes ao mesmo tempo com uma exposição mais intuitiva e instigando o cliente a levar mais produtos de uma vez só, tá? As meninas da sede comentando que a vez delas está chegando. A gente tem VM domingo. Sim, domingo, gente. Inauguração de loja não tem data. A gente vai montar a loja lá em Ubiratã. Já tô bem ansiosa, já tá tudo encaminhado. E se eu conseguir no domingo, eu gravo para vocês também stories mostrando um pouquinho do que a gente vai trabalhar dessa questão de coordenação de produtos. Porque quem faz VM comigo sabe que é obrigatório a gente trabalhar essa questão da coordenação dos looks em alguns pontos, porque eu sei o poder que isso traz. Então, essa é uma live que ela foi basicamente uma aula. Tem aqui, ó, ouro em pó para vocês. Vai ficar salva no feed, vai ficar salva no YouTube também. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês sabem que eu tô sempre à disposição. Se tiverem alguma dúvida, também quiserem perguntar, aproveitar os últimos minutos da nossa live. Semana que vem eu não vou conseguir fazer live, gente, mas talvez a próxima live que será feita vai ser sobre a questão de acessórios importantes para a gente ter dentro de loja, que facilitam, inclusive, essa montagem de look, o cross merchandising, tá? Então, quem tá acompanhando aí a sequência de lives que a gente tá fazendo, a outra a gente falou sobre a importância do VM em projetos de arquitetura, layout de loja, mobiliário. Hoje a gente falou sobre a importância de mesclar as categorias, né? De criar ali o cross merchandising dentro de loja, da gente analisar o nosso estoque, trabalhar o que a gente já tem, não ficar refém de comprar só novidade, né? Que o VM tem essa função de ajudar você a vender, girar o teu produto dentro de loja sem depender de ficar comprando o tempo todo. Você não precisa ter um estoque gigantesco, ter um monte de dinheiro parado lá no teu estoque, tá? Então vocês conseguem organizar melhor esse processo de vendas. E aí a próxima live a gente vai falar sobre alguns acessórios. Eu quero ver se eu faço isso dentro de loja, se eu acho algum parceiro aí pra gente fazer dentro de loja uma live falando sobre acessórios de loja, tá? Boa noite, Edson! Boa noite pra quem tá chegando. Gente, a gente já tá no finalzinho da live, mas ela vai ficar salva no feed e no YouTube também, tá? Então, apenas reforçando para vocês, quem não aplica ainda essa questão de cross merchandising, de looks, aplica. Depois vocês me contam os resultados que vocês tiveram. Quem ainda não fez treinamento comigo, já fica a dica, que ainda dá tempo de fazer esse ano, tá? Treinamento de VM. A gente tem 2 formatos que a gente consegue, 3 na verdade, né? Tem o online, para quem não é daqui da região, quem não é aqui do Paraná. Se for no Paraná, gente, eu vou, e dependendo da cidade, eu vou também presencial, tá? Sem limites, é VM sem fronteiras. E a gente consegue fazer online, presencial só o teórico e também o VIP, que ele é um formato bem bacana, onde eu consigo fazer essa parte teórica para vocês do treinamento, e a gente ainda tem uma diária de VM comigo, então a gente reposiciona toda a loja juntos, vocês conseguem sanar todas as dúvidas comigo. E a gente vai ter uma turma presencial em Foz agora mês que vem. Então, se tem alguém de Foz, já fica ligado. Dia 11 de novembro, a gente tem turma presencial do teórico. E é isso, gente. Se vocês não têm dúvidas, por hoje acredito que era isso. Se vocês tiverem dúvidas, aproveitem, que são os últimos minutos. Que eu falo bastante. Hoje eu até listei tudo que eu tinha pra falar, que era pra não esquecer, porque tinha muita coisa importante. E eu saio falando e, ó, é muito assunto. Eu saio despejando conteúdo aqui pra vocês. Pra quem não acompanha as outras lives, gente, também tá salvo no Instagram. E tem o canal do YouTube também. Tudo isso tem lá no link da bio ali do Instagram. Tem tudo. Tem meu WhatsApp, portfólio, o canal do YouTube, tá? Que eu comecei a compartilhar lá também. Tá tudo lá. Gente, então é isso.
mais uma vez, muito obrigada por quem compareceu, quem participou. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu fico à disposição. E é isso, gente. Beijo e até a próxima!